Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Professor Martin Grossmann, muito bom dia. O senhor, na semana passada, falou que arte é um conceito restritivo e cultura é um conceito ampliativo. Isso me parece que está em contradição com o que diz Godard. O cineasta francês diz que arte é a exceção e cultura é a regra. Como resolver essa contradição, professor? É importante frisar que a noção de cultura, na qual Godard faz referência, ela está ancorada nessa ideia de indústria cultural, né? A cultura seria o cigarro, o computador, as camisetas, TV, turismo, guerra, né? Que, por sua vez, a indústria cultural é um termo que o Theodor Adorno e o Max Horkheimer, né, da Escola de Frankfurt, cunharam por volta de meados do século passado para justamente alertar que esse conceito de indústria cultural está ancorado no capitalismo e em formas de produção que vão impor a nós, consumidores, formas pré-dadas à questão da cultura, né? A arte aí, ela é importante porque ela entra como uma exceção. E para reforçar essa questão da indústria cultural, nada mais apropriado como citar o próprio Adorno, né? Ele fala o seguinte: o consumidor não é, como a indústria cultural gostaria de fazer acreditar, o soberano, o sujeito dessa indústria cultural, mas antes o seu objeto. As massas não são o critério em que se inspira a indústria cultural, mas antes a sua ideologia, dado que esta só poderia existir prescindindo da adaptação das massas. Então, a cultura na sociedade capitalista funciona como uma indústria que produz produtos estandartizados, consumidos por pessoas padronizadas. Então, assim, dessa realidade, a arte não está isenta. E é por isso, assim, que eu estou referindo a arte como restrita, erudita. Então, ela atuando num campo mais específico. E tampouco aí foge aí a arte popular. Então, essa indústria está em operação desde os primórdios da modernidade, né? E ela foi ficando cada vez mais sofisticada, totalizante, né? Aí que tá, quer dizer, a arte nesse sentido tem uma força de deixar claro essa contradição, de deixar claro o papel avassalador da indústria cultural, né? Mas por que o senhor insiste em dizer que a cultura é um conceito ampliativo, professor? Nossa condição atual está fortemente ancorada, obviamente no passado, mas um passado mais recente. E qual seria esse passado mais recente? O pós-guerra, meados do século XX, né, quando o mundo ocidental se reorganiza, né? Vamos dizer assim, um marco desse momento de transformação cultural é sempre a maio de 68, enfim, esse posicionamento dos mais jovens diante do legado cultural de situações pré-guerra, né? Então, já século XIX, enfim. E aqui uma visão de futuro, ou de dizer, não, a cultura e a educação como estruturadas anteriormente não comportam uma nova sociedade e que pós-guerra, né, com todos com a barbárie, né, que a gente assistiu na Europa, enfim. Então, ali nasce uma nova universidade, nasce novos cursos, novas disciplinas, né, e a cultura aí se começa a ser entendida como complexidade, como diversidade, como algo múltiplo, né? Por isso que a gente fala de multiculturalidade e até de mundos multidimensionais, né? Então a cultura sendo entendida não mais como uma centralidade, mas algo que se resume, sim, aí a palavra complexidade me parece ideal, né? E aí nesse momento na Europa e nos Estados Unidos surgem, por exemplo, os estudos culturais, né? São áreas então que dentro da universidade vão receber o input, né? Ou vão receber aí assim a colaboração de, por exemplo, jovens estudantes que vieram da classe trabalhadora, dessa diversidade cultural e racial da Europa e dos Estados Unidos. Então, a questão das minorias, a questão da homossexualidade, a questão, enfim, de outros modos de pensar a cultura vão ser absorvidos e também transformados em teoria. O professor Martin Grossmann conversou com Roberto Castro. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann.